Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Elô, eu sou educadora desde os 23 anos. Eu tenho a sensação de que a memória mais antiga que eu tenho com relação à educação, já muito pequenininha, né, brincando de dar aula, lousinha e etc. E por ter pessoas muito próximas de mim que me influenciaram positivamente, que são os meus pais, né? O meu pai e a minha mãe. Meu pai é educador, de uma crença inabalável. E a minha mãe é, quiçá, a figura feminina que eu mais vi segurar um livro e que mais usou a cultura e a literatura para se transformar. Hoje eu estudo literatura política latino-americana. Eu fui escolhida de uma certa forma. Eu entendi que a literatura era um espaço de refúgio e de incômodo. Então ela sempre me colocava em movimento, sempre me colocava para mexer e transformar. Então eu acho que eu nunca fui tão bem lida como um livro foi capaz de me ler. E aí quando eu percebi isso, eu falei, bom, por que eu não posso levar essa ferramenta de consciência, de transformação para outros jovens, para outras meninas, né? Outros meninos. Então foi aí que eu comecei a dar aula no estado por um tempo e depois por um tempo mais longo em ONGs, né, na formação de jovens. Então foi nesse momento que eu percebi que ali tinha a possibilidade da gente cultivar outras realidades possíveis, outros mundos possíveis, né? Que é quando a gente se aproxima de uma juventude que sonha muito grande. Então eu sinto que a transformação que eles geram em mim é infinitamente maior. E eles me fazem confiar todos os dias que as palavras são sementes. A gente pode não ver essa transformação, né? Não vou acompanhar a vida inteira dessas jovens e desses jovens, mas a gente precisa confiar de que você levou a melhor ideia, que você fez assim, ó, bom, ó, isso aqui serviu pra mim. E tenta que o potencial deles é infinito. Se eu tivesse que, então, escolher um momento da minha profissão que eu vou vincular a dificuldade à minha sensação de impotência, que foi quando muitas histórias, muitas narrativas de meninas que tinham as suas mães violentadas, que tinham suas mães assediadas, e que eu recebi essas histórias e não tinha suporte psicológico na época e infraestrutura estatal para lidar com essas violências. Então eu lembro que foi uma fase muito difícil da minha profissão me ancorar e segurar essas histórias que estavam precisando muito, 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 muito serem mudadas e a sensação, então, de dificuldade está relacionado a isso, assim, a gente acha que é muito fácil ajudar, que só dar um ouvido, um amparo, mas é muito difícil. A gente precisa de políticas públicas, a gente precisa de auxílio do Estado, a gente precisa de mulheres no governo, a gente precisa de uma mulher pensando a segurança da mulher e não homens pensando a segurança da mulher. Me vi muito impotente, muitas vezes, quando eu estava diante dessas histórias. Eu acho que o herói, ele quer transformar a realidade para muito além dele mesmo. Que é quem se desafia a romper com os padrões, com quem se desafia a romper com o que está estabelecido e não concorda. Precisa ter pulso para você sustentar essa exaustão que é você viver num mundo que você não acha justo, que você não vê, que você vê sofrimento, e tentar romper com isso e mudar a sua realidade do máximo de pessoas possíveis que tiver ao seu alcance. Eu acho que a educação cultiva uma indignação. Se ser indignado é ser um herói, eu acho que os educadores são heróis por estarem o tempo todo inconformados, e que se tem essa semente de transformação, de desejo de revolucionar o que não tá bom, se essa pode ser uma leitura do que é ser herói, eu acho que os educadores estão aí como artesãos heróis, fazendo um pouquinho todo dia
e movimentando essa, quiçá, em busca de um outro mundo possível. Uma sociedade igualitária, em que a gente nem tivesse que estar discutindo a presença de mulheres ou não, da cor dessas mulheres, da classe social dessas mulheres. Eu espero que, muito profundamente, que a gente viva numa sociedade em que essa discussão ela evolua e ela evolua os espaços. Eu estou profundamente feliz de saber que atrás dessas câmeras tem 2 sorrisos femininos me ajudando muito, sendo muito gentis comigo. Definitivamente, o meu outro mundo ideal é um mundo feminista. É um mundo em que as mulheres sejam livres, sejam donas dos seus corpos, donas das suas consciências, protagonistas das suas ações e sobretudo livres. As pessoas que eu mais me espelho são essas que não tiveram medo, que não temeram o enfrentamento, que perceberam que não estava bom assim. Eu fico com a figura dos meus pais, do meu pai, da minha mãe, que incansavelmente, ferrenhamente, não se acomodam. Fico com as figuras de 2 escritores que eu gosto muito, que é o Eduardo Galeano, um escritor uruguaio, que sempre me traz essa ideia de utopia, de que ela não serve para a gente não crer, ou para a gente só imaginar, mas serve para a gente sempre estar em movimento. Cada vez que a gente avança um passo, a utopia avança 2. E a gente não pode parar de caminhar. E um outro nome seria a Silvia Federici, que é uma escritora italiana, que também quebra todos os padrões. Quando as pessoas falam em desenvolvimento, ela fala em exploração, em derrota, em desigualdade. Ela empodera pessoas, mulheres especialmente, a acreditarem que não é normal, não é natural. É uma italiana porreta. Se eu tivesse, então, que escolher um superpoder, eu acho que a vida como educadora me ajudou a ter a sabedoria da paciência. A paciência não tem nada a ver com a aceitação, com você se conformar. A paciência tem a ver com você respeitar o processo, respeitar as individualidades. Eu acho que faz parte do processo. Você precisa ter paciência para não se sentir impotente. Você talvez não vá ver essa transformação tão rápido, você talvez não vá viver a transformação dessas pessoas, mas a paciência te acalma a entender que você está fazendo parte desse processo. A quiropraxia foi um felicíssimo encontro, para que eu continuasse experienciando a vida da melhor maneira. Eu preciso ter a minha espinha forte, minha coluna me energizando, me trazendo força. E quando eu me dei conta que eu estava me sentindo frágil, que me faltava motivação, que a dor estava me fazendo a maior experiência, eu comecei a recorrer, a procurar, e foi um feliz encontro com a quiropraxia. É de que se tudo passa, se absolutamente tudo passa, que a gente possa tudo passar de maneira coletiva. Perceber que a gente pode erguer pessoas o tempo todo que estão ao nosso redor. E não se faz transformações de realidade sem coletividade. Acho que a minha dica hoje seja para as mulheres, sejam para as educadoras, unam-se. Se a gente quer de fato viver o que as nossas gerações desejam, a gente precisa fazer isso de maneira coletiva.